Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou retomar a série Aconteceu no Mercado, que estava meio parada quando divulgaram os resultados do terceiro trimestre, né? Deu uma paradinha para fazer mais lives sobre o resultado, mas vamos retomar ela e a série de fundamentos também. Bom, o vídeo de hoje não é exatamente um aconteceu no mercado, um aconteceu aí no mundo dos investimentos, de ações em geral no Brasil, que é essa polêmica em torno da tributação de dividendos. É um assunto que sempre teve na pauta desse novo governo e entrou mais em evidência agora para o final do ano, depois que passou a reforma da Previdência e tudo mais. Estão discutindo mais, não uma reforma tributária, né, mas projetos que mexem aí na tributação. E aí vem, né, a questão de tributar essa distribuição de lucros, tá? Que né, desde o começo do governo tem sido colocado em pauta. Bom, quem já conhece aí o meu canal sabe que sempre que tem todos os temas que a gente discute, eu busco trazer informação concreta aqui para vocês, né? Não é só a minha opinião, né? Eu busco ir atrás a fundo e trazer o que realmente está acontecendo. Antes de gravar esse vídeo, eu tinha uma opinião sobre o assunto, achava que não ia ser nada demais, tal. Mas quando eu fui fazer a pesquisa para montar o vídeo, eu vi que é bem mais complicado do que eu imaginava. Por exemplo, não existe só esse projeto de lei que trata sobre tributação de proventos, entre outras coisas. Existem vários, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados tem outro. Esse aqui é um outro projeto de lei do Senado. Então, assim, ainda está muito nebuloso sobre o que realmente pode acontecer ou não. Porque existem muitas propostas, várias delas estão tramitando, todas essas que eu trouxe aqui, eu trouxe 3 para a gente conversar hoje. As 3 são de 2019, ou seja, foram, né, propostas já nesse novo governo, né, não são coisas antigas que estão lá, né, vagando no Congresso há anos, então teoricamente seriam coisas recentes. E, né, por enquanto ainda não tem nenhuma definição sobre o que e como vai acontecer. Então vamos por partes. Eu trouxe 2 projetos do Senado e um da Câmara, que eu acho que são os que estão mais referências a notícias. Primeiro esse aqui, 1952 de 2019, do senador Eduardo Braga, do Amazonas, que seria o mais completo, vamos dizer assim, o que abrange mais assuntos, né? Então aqui tem a minuta do projeto, o texto inicial, ele faz o reajuste na tabela do imposto de renda, ok? E vem aí os famigerados artigos, tanto da redução de imposto de renda para empresas, quanto da distribuição de proventos, né? Essas duas coisas meio que andam juntas nessas propostas, né? Uma ideia é baixar o imposto sobre a atividade econômica das empresas, em contrapartida taxar a distribuição de lucro. Então, esse projeto de lei ele prevê aí uma redução de alíquota de 15 para 12,5 e de um excedente de 10 para 7,5. Né? Então vai ter uma redução do imposto de renda da pessoa jurídica que eu achei bem mais baixa do que esse governo estava, acho que, pretendendo reduzir, né? Se falava em uma redução pela metade de RPJ, mas enfim. E a parte da tributação sobre os proventos, tá aqui, ó, estaria nesse artigo 10. Lucros ou dividendos calculados e tudo mais, a alíquota de 15%. Então, essa é uma ideia que é mais ou menos recorrente, ela se repete em todos os projetos, né? Que mais? Eu já falo sobre isso aqui, de pessoa física. Mas o que eu queria falar sobre esse projeto de lei é o seguinte, que ele é o mais amplo de todos por conta desse artigo 4º aqui, né, no finalzinho. Ficam revogados o artigo 9 da Lei 9.249. Esse artigo 9, ele trata sobre o juros sobre capital próprio. Então ele acaba com o juros sobre capital próprio, já é, né, um aperto a mais. Esse inciso 2º aqui, revogando o artigo 3º da Lei 11.033, esse é o que pega mais, porque essa Lei 11.033, nela, né, nesse artigo 3º, que está a isenção do ganho de capital de 20 mil das ações, do rendimento de fundo imobiliário, de LCI, dos títulos agrários, de um monte de coisa. Então, essa revogação do artigo 3º da 1133, essa pega bastante, porque não vai apenas, né, não é apenas taxar os proventos, dividendos em 15%,
ele acaba com a isenção dos 20 mil, acaba com a isenção da distribuição de fundo imobiliário e de vários outros produtos. Né? E esse último inciso aqui é sobre o Simples Nacional. Então, esse projeto de lei aqui foi o que eu achei mais agressivo, porque revogar tudo isso aqui, né, muda bastante, fica pesado e compromete bastante. Eu vou falar logo mais sobre, né, cada classe de ativo, o impacto. Então esse é o PL do senador Eduardo Braga, o 1952. O que eu tenho mais visto sendo noticiado é esse aqui, ó, PL 2015 do Otto Alencar, da Bahia. Esse aqui, ó, vocês podem ver que tem essa parte dos dividendos em 15% e termina aqui. Ele não tem, esse não revoga a isenção dos 20k, não revoga fundo imobiliário, nem os outros produtos. Então dá para se dizer que ele é mais suave, né? Porque ele só institui aí o imposto de 15% sobre dividendos e proventos em geral. Né? Ele não acaba com os 20 mil, não acaba com o fundo imobiliário, por exemplo. Nesse projeto da Câmara, do deputado Luiz Miranda, aqui de Brasília, do DEM de Brasília, ele é mais abrangente em outras coisas, tipo na tabela do imposto de renda da pessoa física, ele cria uma alíquota nova, né, ele mexe mais nessas coisas, mas para o que nos interessa, né, de investimento, olha lá, ele sobe a alíquota para 20%, então por esse projeto da Câmara, lucros e dividendos seriam taxados em 20%. Que mais? Pessoa jurídica do exterior. Esses projetos, a maioria também taxa quem vem de paraíso fiscal, então as offshores aí vão pagar até 25% desse rendimento. Então, aumento de capital. E ele também, ó, volta a falar, não, esse é outra alíquota de imposto. E esse aqui ele revoga só o 9 da 9249, que é o de juros sobre capital próprio, e o 14 lá da Lei Complementar 123, que é o do Simples, das empresas com Simples. Então esse aqui ele revoga JCP, ele primeiro sobe a alíquota para 20, ele revoga JCP, mas não mexe na isenção dos 20 mil e não mexe também no rendimento de FII, né, que seriam os principais pontos que estão aqui, ó, na revogação desse artigo aqui do projeto do Eduardo Braga. Bom, então vocês podem ver que, assim, tem muita proposta na mesa. Você vê que elas são bem diferentes, então sai desde reduzir bastante ou pouco o imposto sobre empresas, a alíquota de 15 ou 20, revogar JCP ou não, revogar a isenção de 20k ou não. Então ainda está muito aberto, né? Difícil, como é que eu vou comentar sobre algo que a gente tem muitas e muitas opções. Se não bastasse isso, ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse projeto 2015 ele já tem várias emendas aqui, ó. Então são emendas diversas. Uma tira profissional liberal dessa conta, porque quando você tributa a distribuição de... Deixa eu aumentar aqui. Quando você tributa a distribuição de lucros, hoje em dia você tem muito profissional, tipo médico e tal, que ele não é contratado como pessoa física, ele é contratado como uma pessoa jurídica. Ele cria uma pessoa jurídica para oferecer o serviço dele, ele teria um imposto menor. Só que esses projetos todos, eles, né, dificultariam isso porque ia tributar essa distribuição, porque o cara é contratado como PJ, paga só o imposto de PJ e na hora ele saca, né, o lucro para a pessoa física na forma de dividendos que é isento, então não seria mais. Então, ó, você tem uma emenda colocando, né, isentando os profissionais liberais desse 15%, ou 20%, né, se for outro. Você tem emenda para para corrigir a redação desse artigo 10, só que eu achei até meio preocupante, que se a interpretação for essa, ó, é o seguinte, né, eles falam lá que o imposto será considerado como antecipação do imposto devido no ajuste anual no benefício pessoa física. Então, a interpretação é que você vai receber o provento, você provavelmente seria descontado 15% na fonte, mas quando você fosse declarar o imposto de renda, né,
como quase todo mundo vai cair nessa faixa de 27,5%, né, o imposto ainda seria corrigido para 27,5% e não os 15% da alíquota, né? Eu, de fato, não sei se procede essa interpretação, porque eu achei bem confuso o texto, mas é um outro ponto de atenção, porque pode, na verdade, estar subindo essa tributação não para 15%, mas para, na prática, 27,5% aí para a maioria das pessoas, né? O que seria pior ainda. E tem aí várias outras emendas ainda. Essa acho que faz a mesma... Essa altera uns outros artigos lá para do benefício. Que mais? Essa aqui também tira o... deixa claro que vai ser 15% definitivo e não no ajuste. Ou seja, se não bastasse haver várias propostas diferentes, já existem várias emendas ainda que foram propostas e talvez alterem esses textos aí até o momento que eles sejam aprovados. Então, a grande mensagem que eu vou passar para vocês hoje é: ainda não dá nem para avaliar, né, se vai ser razoável ou não, se vai ser ruim, se vai ser muito ruim, porque a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer, porque as propostas que estão na mesa aí são muito variadas, né? A gente viu lá, tem a alíquota de 15%, de 20%, uma acaba com isenção, outra não, uma mexe em fio, outra não. Então, assim, fica muito difícil. Eu queria fazer um vídeo tentando esclarecer, mas na verdade eu tenho que ser honesto e dizer que não tem nada claro. Então vamos fazer um resuminho aqui, né, das minhas opiniões sobre mais ou menos essas ideias que estão na mesa. Então vamos começar falando de ações, né, dos pontos relativos a ações. Em relação a ações, o que mudaria? O que tem na mesa aí? A possibilidade de reduzir o imposto do IRPJ, ou seja, do imposto de renda que a empresa paga. Por que isso influencia? Porque hoje você é acionista de uma empresa, uma parte do resultado dela você não tem direito, porque ela paga impostos para o governo, né? Paga impostos antes de chegar no lucro líquido, que é o, né, de direito do acionista. Então a redução do IRPJ ela é positiva. É por isso que antes de ver mais a fundo eu achava que não, ia baixar o RPJ, ia aumentar o provento, ia ficar mais ou menos na mesma, né? Então tem um ponto positivo, que é esse da redução do IRPJ. Os pontos negativos são, né, imposto sobre os proventos. Eu vou colocar sobre dividendos, né, porque juros sobre capital próprio, né, é uma possível fim dos JCPs e uma possível fim da isenção de 20K, vou abreviar aqui, né? Todo mundo sabe o que é. Então, em ações, o que tem em jogo até agora é isso. Então, vamos ver por partes. Primeiro, essa redução ela é boa, claro, né? Vai ser interessante a redução do imposto, mas ela tem que ser significativa, né? O governo tinha falado em cair aí de 34% para 15%, né? Tem que ver se de fato vai ser uma redução significativa. Por quê? Porque a empresa pagando menos imposto, ela vai ter um resultado maior. E aí, mesmo que ela distribua dividendos, né, ela ainda sobra um pouquinho para reinvestir, para, né, fazer outras atividades. Então, é muito benéfico isso aqui, tanto para as empresas quanto para a economia. Então, esse ponto não é ruim de todo, né? O imposto sobre os dividendos, ele é ruim, claro, quando você pensa do ponto de vista do acionista, mas existem outras formas da empresa empregar o capital e gerar valor para o acionista. Ela pode se dedicar mais a recompras de ações, ela pode ser um pouco mais agressiva em aquisições, em crescimento. Então, assim, enquanto a gente estava só falando de uma redução de RPJ e em troca de taxar dividendo, eu achava às vezes até benéfico, poderia até ser benéfico. Por quê? A empresa poderia diminuir ou acabar com a distribuição de dividendos. Lembrando que é possível que a empresa não distribua dividendos, ou distribua uma quantidade irrisória, e usar essa grana para outras coisas, ou para recompra, ou para investimento, ou para aquisições, e isso vai gerando valor para o acionista também, né? Dividendos não é a única forma de geração de valor. Então isso por si só não é ruim. A gente está vendo aí nos vídeos das stocks
que lá nos Estados Unidos, como é tributado em 30%, não é nem 15%, é 30%, né? As empresas lá têm outras estratégias, tem recompras agressivas, tem o vídeo aí da Home Depot, que eu vou colocar em cima, que é uma empresa que recompra muito ação e com isso ela retornou bastante para o acionista dela. Então tem formas de serem contornados, né? A questão de subir para 27,5%, claro que é ruim, né? Uma coisa é tributar em 15%, outra para 27,5%, vamos ver que fim dá isso. Mas de uma forma geral, se fosse só aqui, eu acharia mais ou menos equilibrado, claro, dependendo do quanto o imposto de renda cairia. Com o fim dos juros sobre capital próprio, né, esse é não necessariamente, ele poderia ter ficado de fora, como está de fora numa das propostas aqui, né, nesse PL aqui, ó. Não, 215, no 215. O 215 não fala em acabar com o JCP, né? Então é claro que fica uma situação confusa, porque, né, como é que você vai tributar dividendo e dar isenção para o JCP, né? Mas enfim, esse fim dos JCPs é uma coisa meio ruim, né? Porque as empresas têm um grande ganho tributário com eles. Tudo bem que elas pagariam menos IRPJ, né? Mas eu imagino que não vai ser o suficiente para compensar o que as empresas ganham com o JCP. Então, claro, o juros sobre capital próprio, né, é uma perda e as empresas tendem a ter uma alíquota efetiva de imposto maior. Mesmo com a redução aqui, talvez fique um imposto pago total maior. E o fim da isenção de 20 mil que eu não estava esperando, né? Isso é bem ruim porque ele não tem nenhuma contrapartida. O imposto sobre dividendos tem a contrapartida de reduzir os impostos de renda da empresa, tem outras formas da empresa contornar, mas se acabar com a isenção de 20 mil, meio complicado, né? Seria uma forma do cara que acumulou muito patrimônio no longo prazo e vendendo aos poucos e usar isso aqui como renda, aí basicamente não tem como mais, né? Ou, né, dividendos e se precisar vender vai ter que pagar imposto. Claro que é um imposto sobre o lucro que você ofere, né? Não é sobre a venda total, então seria um valor talvez menor que, né, que os proventos, que é tributado sobre o valor total distribuído. Mas enfim, quando você pensa num longo prazo, né, a tendência é que o seu lucro seja boa parte do valor da venda, né? Então não é bacana. Bom, em relação né, para ações, né, é isso, tem pontos positivos, tem pontos, né, claro, mais negativos, mas dependeria do balanço disso aqui, o que entraria, o que não entraria, para a gente chegar a uma conclusão. Já para fundo de investimento imobiliário, né, não é muito minha praia fundo imobiliário, mas só para fazer um comentário, já que eu sei que bastante gente investe, aí eu não veria muito vantagem, né? Para FIIs não tem escapatória. Por quê? Os FIIs são obrigados a distribuir os proventos, né? 95% do que eles recebem como proventos, e então não tem como eles, né, investirem, darem esses contornos aí que as ações têm, que as empresas têm. Então, para a FII, apesar de que para a FII, né, foi só o projeto, qual deles? Só esse do Eduardo Braga que acaba com FII, que é o que acaba com os 20 mil, a isenção do 20 mil também. Os outros não. Então, talvez, né, dá para a gente imaginar que seja algo um pouco mais longe de acontecer. Mas se houver o fim da isenção dos rendimentos dos FIIs, aí fica um pouco, né, não tem muito como contornar, vai ter que pagar e não tem escapatória. Mas a mensagem que eu queria deixar no final é, né, essa tributação não é o fim do mundo para quem investe, né? Vou colocar para o investidor. Porque, assim, tudo bem, é um imposto a mais que a gente vai pagar né, e tinha formas de não pagar hoje em dia, né, com a isenção e tudo mais. Só que as empresas vão continuar lá, vão continuar, né, gerando valor, vão continuar investindo, continuar crescendo, e você vai pagar uma tributação sobre a renda, né? Nada que a gente não saiba o que é aqui no Brasil, a gente está acostumado a pagar. Isso não vai acabar com o mercado. Lá no exterior,
né? As estoques cobram 30% de imposto, né? Não é nem 15%, é 30%. E, né, ninguém, não por isso o mercado acionário lá no exterior, nos Estados Unidos, é pior que aqui. Então, eu acho que tem muita gente muito preocupada e pintando um cenário assim, bem, né, um cenário de fim de mundo, e está muito longe disso. Tudo bem, vai ter uma carga tributária maior, um pouco nas ações vai compensar com a redução do imposto, né, cobrado pelo governo diretamente das empresas, mas o investimento vai começar. No Brasil sempre teve imposto. Essa questão de isenção, ela é recente, né? Ela é de 95 para cá. Antes de 95 não tinha essas isenções. Então, e o mundo se desenvolveu, um monte de gente ficou rica, um monte de gente ficou bilionária no mercado acionário brasileiro, né, tendo tributação de proventos. Então, não quer dizer, né, tão importante essa última frase aqui, gente, qualquer que seja a mudança, né, claro, qualquer é meio amplo, né, mas mesmo considerando os piores cenários, né, não vai acabar com o mercado de investimento, como tem muita gente com medo. Vai ter um imposto a mais aí que a gente vai ter que pagar e não tem jeito. E esse tipo de risco é um risco que nós estamos expostos, não tem muito o que fazer. O único jeito de não estar exposto a esse risco é não investir, e aí, né, vai tudo por água abaixo. Então a mensagem final do vídeo é: não adianta se preocupar agora, primeiro porque a gente não sabe se vai acontecer primeiro, se acontecer como vai. Mostrei para vocês que tem várias alternativas, né, várias mais variadas possíveis. E por mais que seja uma das piores, não vai chegar a comprometer, né, os nossos investimentos. Vai piorar um pouquinho, mas não vai ser nada que vai inviabilizar os investimentos, né? Então, agora acho que é o momento de acompanhar. Se você nem quiser acompanhar também, deixa desenrolar. E assim que tiver maior clareza, já tiver um projeto consensual, que for o que vai ser encaminhado, votado, aí a gente faz uma reavaliação de novo, porque hoje não dá nem para saber direito o que o pessoal vai decidir. Tá certo, pessoal? Então era isso aí que eu tinha para dizer para vocês hoje. A minha ideia no início era fazer um vídeo totalmente diferente, era, né, chegar, ó, vai ser assim, tá aqui, então é bom por causa disso, é ruim por causa disso. Mas acho que foi legal, porque nós vimos que não tem nada certo, tem várias alternativas, e hoje não tem como dizer qual seria o impacto, porque a gente não faz ideia do que pode ser aprovado ou não. Certo, pessoal? Então esse foi aí um aconteceu no mercado, meio extraordinário, né? Na verdade, aconteceu aí no mundo das finanças. E no futuro nós vamos ter que fazer um outro assim que tiver mais definição sobre as regras. Ok? Muito obrigado então a todos que assistiram. Se tiver qualquer dúvida, coloque nos comentários que eu respondo assim que possível. Muito obrigado a todo mundo, um abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.